Saudações, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Palavras de Graça. Este canal que só tem palavras sobre Deus, palavras sobre a nossa fé, palavras sobre a nossa relação com Deus e a nossa doutrina. Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante. Como é que a Bíblia foi formada? A Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, o livro. Como é que a Bíblia foi formada? Sejam bem-vindos ao Palavras de Graça. Bom, para responder a esta pergunta, nós temos que começar primeiro por definir o que é a Bíblia, não é? E nós na catequese aprendemos a Bíblia é um conjunto de livros sagrados inspirado por Deus, escrito por homens inspirados por Deus. Muito bem, mas vamos olhar para a etimologia da palavra Bíblia, que é uma palavra que vem do grego, ta biblia. E este ta biblia é plural. Então, Bíblia não é uma palavra no singular, é uma palavra no plural, significa livros. No entanto, então, neste caso, é bom ter sempre em mente que a Bíblia não se trata de um livro, mas sim de uma coleção de livros, e até podíamos chamar de uma biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca. E cada livro da Bíblia é comunicado por Deus aos homens, comunicado por Deus a homens que foram inspirados por Ele. Cada livro das Sagradas Escrituras tem um contexto. Cada livro tem uma história. Cada livro pertence a uma situação social, política, diferente. Por isso, a Bíblia não pode ser vista como um livro só, mas como um conjunto de livros, como bem nós definimos. E cada um destes livros é comunicação de Deus naquele contexto específico. Ao povo de Israel, isto no Antigo Testamento, e à Igreja, isto no Novo Testamento. A Bíblia é sempre formada, então, em 3 etapas. Primeira é a revelação de Deus, Deus que se dá a conhecer e dá a conhecer a sua mensagem. Depois, a transmissão oral da mensagem de Deus, não é? A tradição oral da mensagem de Deus. E por último, a Escritura, pôr por escrito o que foi revelado por Deus. Neste caso, neste sentido, Deus é autor das Sagradas Escrituras. Deus é o autor das Sagradas Escrituras, porque tudo o que está escrito começa primeiro com a revelação de Deus. Deus que se dá a conhecer, Deus que se abre a nós. Então, como é que Deus, que é autor, interage com os seres humanos? Através da inspiração. Então, Deus imita o Espírito Santo, inspira os homens que escreveram as Sagradas Escrituras. O que é inspiração? E aqui é onde as coisas começam a ficar complicadas. O que é inspiração? Inspiração não é ditado. Deus não ditou aos homens para que eles escrevessem. E muita gente olha para a inspiração neste sentido. E desta forma olha para a Bíblia como se a Bíblia fosse um ditado feito por Deus. Não. Inspiração não pode ser vista numa perspectiva fundamentalista, de olhar para a Bíblia como um livro de ciências, ou um livro de política, ou um livro... Não. Um livro de história, inclusive. Não. Deus passa uma mensagem de fé, Deus passa uma mensagem de verdade ao seu povo num determinado contexto. O povo recebe a mensagem de fé, recebe a mensagem de verdade e a transmite tendo em conta os seus meios. E um dos meios é a língua. A Bíblia foi escrita em 3 línguas.
hebraico, grego e aramaico. Então, se estás a ler a Bíblia em português, tens de ter noção de que aquela não é a língua em que a Bíblia foi escrita. Então, deve-se conhecer também as nuances de cada língua, o significado que cada palavra tem em cada língua, para que se possa, de facto, perceber o que é que a Bíblia quer nos transmitir. A Bíblia quer nos transmitir uma palavra de esperança, fé e verdade. Não é um livro de ciências, não é um livro de história, não é um livro de medicina. Isto também nos mostra a necessidade que a Bíblia tem de interpretação. Porque a Bíblia é condicionada a um tempo. A mensagem de Deus é condicionada a um contexto. Por isso, a necessidade de interpretação da Bíblia. Então, a Bíblia não caiu do céu como um livro fechado. A Bíblia foi escrita num espaço de 1000 anos. Eventos que aconteceram num espaço de 1000 anos. Então, na medida em que vamos lendo estas Sagradas Escrituras, temos de ter isto em mente. A Bíblia precisa de interpretação. Não é um livro que caiu do céu e não é um livro que deve ser visto como um livro de ciências, ou um livro de história, ou um livro de medicina. Mas sim um livro que tem mensagens de fé, mensagens de esperança, mensagens de verdade. Nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre este assunto na segunda parte deste vídeo. Que Deus abençoe.